pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ingrid, sou trabalhadora do GPEC no setor da evangelização infantil e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que temos todos os domingos aqui no canal do GPEC. Estamos estudando o capítulo 2, o capítulo que é intitulado Meu Reino Não é deste Mundo, e hoje nós vamos tratar especificamente sobre o item O Ponto de Vista. Agora, antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de convidar todos a realizar uma breve oração, tá bom? Então, vamos buscar sentar numa posição confortável, acalmar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, buscando trazer à nossa mente a imagem do Cristo, buscando nos conectar ao Pai Celestial. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo Jesus. Agradecemos a presença constante que é o Mestre Jesus em nossas vidas. E rogamos neste momento o teu concurso para que nós possamos verdadeiramente compreender as mensagens que serão lidas. Assim seja. Então, o estudo da gente de hoje, ele é o terceiro texto, deste capítulo, o capítulo 2. Esse capítulo tem como mote aquela passagem, tem como ponto de partida aquela passagem dos evangelhos em que Jesus ele é capturado e levado a Pilatos, e é aquele momento em que Pilatos pergunta: tu és rei? Aí Jesus responde: tu que o dizes, E aí o diálogo continua, e aí um momento ele fala: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse, para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, é essa passagem dos evangelhos que vai servir de ponto de partida para todos os textos que estão sendo lidos no capítulo 2, E o primeiro texto, o terceiro texto que a gente está lendo desse capítulo, que é o ponto de vista, ele é um pouquinho extenso, então eu acho interessante a gente dividir ele mais ou menos em 3 momentos, tá certo? Então, ele começa assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem, divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinge, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo que lhe parece grande,
Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sob o montículo da terra, que proletários e pontetados são da mesma estatura, e lamenta que essa criatura efêmera a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí segue a importância dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa à fé na vida futura. E bom, nessa primeira parte do texto que estamos estudando hoje, Kardec traz uma reflexão muito importante para a gente a respeito das consequências que são trazidas a partir dessa certeza que nós temos da vida futura, né? O tempo inteiro Jesus estava falou todas as passagens, muitas passagens do Evangelho, que meu reino não é deste mundo, que o reino está próximo. E quando ele falava meu reino não é deste mundo, ele não falava à toa, né? Ele falava justamente com o intuito de nos avisar, nos alertar que as coisas que são daqui da terra, né, as coisas às quais damos valor, nada são diante da grandeza do porvir, né, diante da grandeza da vida futura, e que não tem valor nenhum nessa vida futura. Quando nós passamos a, de fato, ter essa compreensão, nós passamos a encarar as dificuldades e as facilidades que nós temos na vida sob outra perspectiva, né? Quando temos essa certeza de que a verdadeira vida não é essa, que nós estamos aqui apenas de passagem, os problemas, as dificuldades e até mesmo os privilégios, as facilidades que nós temos na vida ganham outra perspectiva, né? Nós passamos a compreender que estamos aqui apenas com o intuito de evoluir, nos fortalecer para essa vida futura que o Cristo nos prometeu. E essa certeza traz também uma certa tranquilidade. E esses problemas acabam não nos atingindo tanto, né? Esses problemas que são justamente aqueles que afligem o encarnado, né? As doenças, as questões econômicas, enfim. Essas questões passam a ter uma nova perspectiva diante desse porvir. E é justamente essa questão que Kardec tá trazendo para nós, né? Quando a gente pensa na perspectiva do reino de Deus, quando a gente pensa nesse reino de Deus, nós precisamos lembrar que Jesus não estava falando de um reinado político, não estava falando de um reinado que se instalaria aqui na Terra, né? Como se acreditou naquele momento e como se acredita muito até hoje. Jesus estava falando, na verdade, de um estado de espírito, de um estado de contentamento, né, que chegaria a todos nós, e que é um estado de felicidade tão plena que eu acho que talvez a gente nem consiga imaginar, né? E ele falou, né, ainda não é deste mundo, ou seja, nós chegaremos nesse estado, né? E também não podemos deixar de pensar que, apesar do Cristo ter estado aqui entre nós, ele já havia atingido aquele estado, né? Por isso que ele falava o tempo inteiro, né? Meu reino não é deste mundo. E então tem o outro trechinho do texto que é assim: se toda a gente pensasse nessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Quer dizer, nesse segundo trecho, Kardec vai tentar fazer justamente um certo contraponto ao que foi colocado primeiramente. Ele fala: não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo de sua mão, não a retire para não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola de seus insucessos, pensando no destino que aguarda. Deus, conseguintemente,
não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se presumem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera, né? Ou seja, Kardec começa o texto falando justamente que devemos dar importância às questões da alma, as questões que envolvem os nossos sentimentos, né? Buscando de fato essa evolução que vai nos levar a esse estado de felicidade que é o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele relembra que nós estamos aqui na condição de encarnados e nós temos deveres, nós temos obrigações, nós temos questões a serem cumpridas aqui e que da natureza humana buscar se sentir confortável, se sentir seguro diante das condições que nos são apresentadas aqui. Então, ao mesmo tempo que nós devemos buscar essas questões da alma, buscar aprimorar as nossas relações com os nossos companheiros, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós também não devemos perder de vista as atividades que temos no nosso dia a dia, né? Não é porque nós devemos buscar esse reino que nós devemos abandonar o nosso trabalho, nós devemos abandonar as nossas atividades, nossas obrigações, ou até mesmo tentar buscar uma vida completamente quase que no monastério, assim, né? Quase que sem gozo nenhum, né, que ele fala aqui, né? Ele fala que o abuso desses gozos em detrimento da alma, que o problema, né? O problema não é você buscar viver bem, aproveitar as coisas que a vida lhe dá, os pequenos prazeres que nós temos enquanto encarnados, mas sim enquanto nós colocamos essas questões acima das questões da alma. Esse que é o problema. Então, Kardec nos aconselha aqui justamente a buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio entre essa busca pelo nosso aprimoramento moral, a busca por essa evolução espiritual, mas também não esquecer que estamos aqui na condição de encarnados e que nós passamos por determinadas questões que são exclusivas das pessoas que estão aqui, né? Que estão aqui encarnadas. E aí, por fim, ele fala assim, né? O último itemzinho desse texto. Espiritismo dilata o pensamento que ele rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil, eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E aqui, para encerrar esse textinho, Kardec, ele volta ao ponto da missão do Espiritismo, né? Na introdução ou melhor, no prefácio do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem que é assinada pelo Espírito de Verdade. E no Evangelho de João, tem uma passagem que Jesus fala que não os abandonará e que enviará, né, o Espírito de Verdade, que vai poder explicar tudo que eu expliquei muito mais, né? Não sei exatamente como está escrito na passagem, mas é justamente a partir dessa passagem de João que nós podemos compreender o lugar do Espiritismo dentro do cristianismo, né? De doutrina que veio justamente com o intuito de trazer novas luzes em cima dos ensinamentos do Cristo, né? Por isso que muitas vezes nos referimos ao Espiritismo como o cristianismo redivivo. E sob essa perspectiva que Kardec vai trazer esse texto, né? Tentando fazer uma reflexão a respeito da vida futura, né? E como a gente leu no início, a respeito das consequências que essa vida futura tem, né, nas nossas escolhas no dia a dia, né, nas coisas
às quais damos valor, ao que devemos dar importância. E então, esse texto é um texto extenso, né, com bastante reflexões, mas o que eu acredito que seja assim, a principal lição, o ponto principal, né, desse texto diz respeito justamente às escolhas, né, como eu falei, as escolhas que fazemos a partir dessa certeza na vida futura, né? A posição que ocupamos hoje nada vai influenciar na posição que vamos ocupar depois que sairmos daqui, né? Quando esse reino chegar e até mesmo quando desencarnarmos. Né? Não estaremos ainda no reino de Deus, efetivamente, né? Como Jesus nos prometeu, mas com certeza a posição que ocupamos aqui, as riquezas que acumulamos aqui, não influenciarão em nada a forma como chegaremos lá, e que nós devemos de fato nos preocupar com as coisas que engrandecem a alma, né? E bom, encerrando então o estudo da tarde de hoje, gostaria de convidar todos a novamente fechar os olhos, buscar uma posição confortável, buscando nos conectar mais uma vez à mente do Pai. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo. Agradecemos a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, que é um verdadeiro guia para a humanidade, um verdadeiro farol de luz para nós. Rogamos a Tua presença durante essa semana, que nós possamos ter fé e discernimento para passar pelos obstáculos que virão, e que no próximo domingo possamos novamente estar aqui para realizar mais uma vez o estudo do Evangelho do Cristo. Assim seja. Um bom domingo a todos. No próximo domingo teremos o próximo texto, que já é a Instrução dos Espíritos, que fala da uma realeza terrestre, para encerrar esse capítulo 2. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para sugerir a todos que assistam a palestra que foi realizada o seminário que foi realizado aqui no YouTube mesmo, pelo GPEC, intitulado Reino de Deus, né? São palestras assim muito esclarecedoras, muito ricas, e estão todas disponíveis aqui no canal do GPEC. Boa tarde a todos.